Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Instituto de Estudos Avançados. Hoje eu vou falar com o professor Jean-Marie. Meu nome é Gustavo Gaia, mas antes, deixa eu te mostrar com quem que você vai conversar hoje e você vai ter muita informação. Jean-Marie Lambert. Jean-Marie Lambert é formado em Ciências Econômicas na Universidade de Heidelberg. Depois veio para o Brasil com 23 anos, estudou Direito aqui na Universidade Católica de Goiás. E é mestrado em Direito Internacional em Bruxelas, e doutor em Ciências Políticas da Universidade de Liège. Ou seja, o cara tem um currículo pesadíssimo e entende o que ele fala. E vai compartilhar conosco hoje um pouco do seu conhecimento, do seu vasto conhecimento e sabedoria. Nós vamos falar hoje de um assunto que está muito em pauta ultimamente, principalmente com esses eventos que vêm acontecendo no mundo, que é esse globalismo, né? Esse governo central querendo determinar o que vai acontecer em todas as nações, acabando com as soberanias. Mas eu vou chamar agora aqui para o debate Jean-Marie Lambert. Seja bem-vindo, Jean. Tudo jóia? Isso, jóia. E você? Estou bem, estou bem. Estamos aí em quarentena, trancafiados em nossas casas, né? Perdendo os nossos direitos, mas faz parte da vida. Com certeza. Jean, então olha só, o motivo da gente ter agendado essa entrevista, eu queria muito bater esse papo com você, é para a gente poder esclarecer para a população que confunde muito, por exemplo, globalismo e globalização. Né? Uma grande parcela da população ainda não entende a diferença. Será que nós poderíamos começar por esse detalhe? Qual é a diferença de globalismo e globalização? A globalização, basicamente, é o termo que se usa a partir dos anos 90 para vamos dizer assim, falar da integração econômica internacional. Ela basicamente, globalização é mais um conceito econômico do que cultural, você está entendendo? O globalismo é um conceito muito mais amplo. O globalismo é eu diria, uma espécie de forma, ou de novo tipo de colonialismo triangularizado. Então, o colonialismo clássico, por exemplo, a Bélgica, meu país de origem, tinha uma colônia lá no centro da África chamada de Congo Belga. A Bélgica, então, ela controlava sua colônia de maneira exclusiva. Você tinha uma relação bilateral direta entre Bruxelas e sua colônia. E ninguém se metia, está entendendo? Então, a Bélgica, com sua colônia, formava uma espécie de redoma econômica fechada e pronto, ninguém metia o nariz. Do lado disso, você tinha o Império Colonial francês, britânico, português. Você está entendendo? Então, você tinha uma espécie de mundo compartimentado. Você tinha um mundo, então, uma justaposição de redomas econômicas fechadas, que ninguém de fora penetrava. E isso era um modelo clássico. Então, o modelo clássico era um sistema de dominação bilateral. Você não tem mais isso na hora atual. Justamente esse modelo clássico, ele incomodava quem não tinha colônia. Justamente, em particular, os norte-americanos. Eles foram colonizados, né? Que foram colonizados, exatamente. Então, na realidade, os americanos, já desde a Primeira Guerra Mundial, eles estão tentando abrir as fronteiras. Eles sonham com um mundo que eles chamavam naquela época de Open Door Policy, política de porta aberta. Não existia o termo de globalização, você entendeu? Uhum. Mas eles sonhavam com esse mundo. Quer dizer, o capital norte-americano estava sufocando, estava morrendo por asfixia nas próprias fronteiras. Então, para eles, para Wall Street, era vital abrir o mundo. Eles precisavam de um mundo onde eles pudessem andar e vender e comprar e investir. O que é a globalização, né? Que é esse câmbio internacional entre os países. E que é saudável isso, na verdade. De certa forma, depende como você encarar a coisa. De qualquer forma, você tinha também na Europa dois países que tinham o mesmo problema, que era a Itália e a Alemanha, que eles não tinham colônia, por causa de uma unificação tardia. Então, esses países, eles chegam no palco internacional como Estado-nação em 1870. E o Garibaldi na Itália e o Bismarck na Alemanha, não é mesmo? E aí, quando eles se formam como Estado-nação,
A Alemanha, por exemplo, eram 17, me parece, estados germânicos independentes. Então, quando eles chegam como Estado-nação no palco internacional, a França, ela já existe faz 500 anos, a Inglaterra também. Então, os outros eles já cataram o mundo todo, não tem mais colônia para eles. Não sobrou mais nada para eles irem lá explorar. Exatamente. Então, o Hitler, ele chega e ele exige a parte dele, ele pede a parte dele, que é a parte do bolo também, ele precisa de colônia. Você tinha esse modelo naquela época, você tinha a Revolução Industrial lá no centro, na Europa, e você tinha as funções primárias, então, de agricultura e produção de minérios, não é? Nas colônias. Então, você precisava de colônia. E aí, então, ele pede as colônias dele e fala, não, mas você chegou tarde, infelizmente não tem mais. Então, se não for na conversa, vai ser a bala. Mas eu quero minhas colônias. Já, uma pergunta, a Rússia chegou a ter colônias? Não, a Rússia chegou a ter colônias se você quiser. Bom, tudo bem. A Rússia, então, ela vai se expandir pela Ásia. Né, mas todos aquilo que depois vão formar as 16 repúblicas soviéticas, né? Não sei se você sabe. Então, o Cazaquistão, o Uzbequistão e tudo aquilo. Quer dizer, ela avança até na Sibéria, não é mesmo? Até o mar do Japão, praticamente, não é mesmo? Então, isso, vamos dizer que a Rússia czarista, ela foi imperialista, tudo bem. Então, e aí, quando tem a Revolução Bolchevista, tudo aquilo, todo esse império colonial czarista, o russo, ele vira a União Soviética. Está entendendo? Né? Não, entendi. Eu fiquei nessa dúvida porque a impressão que eu tenho é que como a Alemanha e a Itália foram os países que não conseguiram colonizar, acho que eles apelaram depois, falaram, então beleza, nós vamos colonizar os colonizadores, que basicamente foi isso que eles fizeram na Europa, né? Tentaram invadir e dominar os países lá da Europa, porque economicamente estava um pouco para trás nesse sentido. Mas vamos lá, uma coisa que nós sabemos ao estudar história é que durante a história da humanidade sempre houve nações ou grupos, um tentando se sobrepor ao outro. E sempre houve aquela nação que era mais poderosa, ou o grupo hegemônico, sempre tentou dominar o mundo. Isso aí não é uma teoria da conspiração, isso aí é você olhar para os fatos, olhar para a história e perceber que nós já tivemos a China, o Império Mongol, né, o Genghis Khan, que tentou fazer isso também, Alexandre o Grande. Sempre teve ali um grupo, uma nação que teve como intenção o domínio total de toda a terra habitada. E aí as pessoas acham que hoje isso não acontece. Falam, não, isso é do passado, isso não existe mais não. Hoje os países respeitam as suas soberanias. E o globalismo está aí para nos mostrar que não é bem assim, né, Jean? Existe isso hoje? Existe essa intenção de alguém, de alguma parte, de algum grupo, de ter o domínio total do mundo ou tentar criar um governo central? Ok. Então, deixa só terminar o raciocínio, aí eu vou pegar esse gancho para justamente explicar. Porque aí nós vamos para a Segunda Guerra Mundial. Né? Cada um queria, então, a sua... Bom, e aí o Hitler, ele domina a Europa num ano de tempo. Ele ganha a guerra num ano de tempo. E aí ele domina a Europa e domina as colônias também. E os Estados Unidos, então, que o Hitler ele tinha birra dos Estados Unidos por causa dos judeus que controlavam o sistema financeiro, tudo aquilo. E os Estados Unidos, os Roosevelt, naquela época, ele vê isso acontecer lá na Europa. Ele vê o Hitler tomando conta do mundo. E ele não pode encarar, digamos, os Estados Unidos, que já estão sufocando as próprias fronteiras, e o Hitler, ele jurou matar os Estados Unidos por asfixia, cortar o eixo atlântico, tudo aquilo. Eles não podem encarar de revestir essa camisa de força. Então, eles vão ter que entrar na guerra. Não tem outra opção. E aí, em 41, os americanos eles vão convidar os seus aliados europeus, o Churchill, basicamente naquela época, numa famosa conferência de Stalin, Washington, 41. Né? O Stalin também? Também, mas isso é mais tarde. E aí, então, eles vão propor uma aliança. Então, nós entramos na guerra com o nosso poderio bélico, não é mesmo? Mas vocês, em compensação, vocês vão me desmantelar aqueles impérios coloniais. Eu não quero mais barreiras coloniais depois da guerra.
Essa foi a condição, está entendendo? Então, e os europeus, eles tiveram o quê? Faca na garganta, eles assinaram a famosa Carta Atlântica, que justamente consigna essa barganha. Então, foi uma abertura comercial europeia em troca de assistência militar norte-americana. E aí, então, eles vão para a guerra e acabar com o Hitler. E aí, então, depois da guerra, nós vamos para uma nova conferência, a Conferência de Bretton Woods, que vai reformular, digamos, repensar a regra do jogo econômico do pós-guerra. Essa conferência que vai criar esse tripé que governa o mundo econômico, a economia internacional de hoje, que é o Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, e aí, com um pouco de atraso, a Organização Mundial do Comércio. Então, isso, até aí você está na globalização. Você está entendendo? Tá. Agora, então, ao mesmo tempo que se realiza aquela conferência de Bretton Woods na costa atlântica dos Estados Unidos, aquela conferência que vai reconstruir a regra do jogo econômico internacional, na mesma hora realiza-se a Conferência de São Francisco na costa pacífica dos Estados Unidos, que vai criar a ONU. Então, não basta você ter uma regra econômica, você tem que ter também uma regra política que amarra essa regra econômica, está entendendo? Uhum. A economia não se sustenta sozinha, assim. Você tem que ter uma disciplina política. Então, e a ONU, basicamente, é isso. Tudo bem, a ONU, o que ela vem fazer? Você está saindo de uma guerra que deixa 60 milhões de mortos nos campos de batalha, é uma tremenda carnificina. Então, a ONU, ela vem responder a esse clamor da humanidade naquela hora de criar mecanismos de manutenção da paz. Ela vem para evitar uma terceira guerra mundial. É um pouco isso, né? Só que ela não faz apenas isso. Ela nasce, evidentemente, com certos defeitos congênitos, né? Quer dizer, o que está em jogo é a manutenção da paz, mas não é qualquer paz, é uma paz em que os poderosos ficam por cima dos outros. É uma paz onde quem ganhou a guerra, então, vai querer controlar o mundo, você está entendendo? E então, desde o início, o intuito da ONU, você me fala, já nunca foi um intuito nobre, uma coisa preocupada com a humanidade. Desde o início já era uma questão de separar um grupo para tirar o maior proveito possível. É uma espécie de diretório dos poderosos sobre os destinos do mundo. Você está entendendo? É tanto que você basicamente, são 5 potências que vão controlar o processo, né? Que a União Soviética naquela época, então hoje a Rússia, a China, o Reino Unido e a França, né? São aqueles 5 que a literatura especializada chama dos 5 grandes, muitas vezes com C maiúsculo e G maiúsculo, para dizer são eles, você está entendendo? E são eles, então, que concentram, em 1945, todo o poderio militar do mundo. Os outros estão no chão, entendeu? Então, se você tem a força militar, o que você faz? Você faz a lei, você faz a regra, é óbvio, é assim que funciona, né? Quer dizer, direito internacional é a lei dos mais fortes, né? Então, é lógico, então, que eles vão construir um sistema para controlar o mundo. É aí tudo. Você tem essa história de poder de veto, né? Tudo tem a ver com isso, né? Por exemplo, esses 5 daí, eles têm o poder de veto. Então, por exemplo, a ONU, para simplificar a minha explicação em 30 segundos, ela não pode tomar uma decisão, certas decisões, então, fundamentais, ela não toma sem o consenso daqueles 5. Basta um para barrar. Se um deles decidirem que tal coisa não vai ser aplicada, a decisão acabou. Não existe essa democracia das nações, né? Para te resumir a coisa, você tem 190 países membros agora. Se 192 são favoráveis a uma decisão e a França não quer, a decisão não passa. Entendendo? É muito poder na mão do pequeno grupo. Só que aí que vem a questão. Esses grupos da ONU é onde as pessoas têm confusão. Esse grupo das ONU, vamos fazer 5 países que determinam as diretrizes da ONU.
eles são o governo destes países ou são pessoas ligadas ao Estado, ou pessoas escolhidas? É por votação? É a população do país que determina quem que vai representar o seu país? Não tem votação nisso, não. Assim, a população não vota, é uma organização internacional, não é uma democracia a nível internacional, está entendendo? É uma organização de estados, e todos os estados na ONU não têm o mesmo poder, você está entendendo? Esse que é o problema. E aí, então, que entra esse defeito congênito que estou te falando. Tá? Agora, presta atenção. Nós vamos passar agora da globalização para o globalismo. Porque você me falou, mas todo mundo fala, mas não, antigamente havia impérios, não é mesmo? E agora isso já era, agora nós temos mecanismos multilaterais de governança global e tudo aquilo. Todo mundo participa, o Brasil também, por exemplo. Então, você está entendendo? Tá. Veja bem aqui. Quem ganhou, basicamente, a Segunda Guerra Mundial, na minha interpretação, é o capital transnacional. É Wall Street. Quem mandou, quem controla o Estado americano são os bancos. Você está entendendo? Aí está o poder de verdade. Então, a decisão fundamental ela é tomada nos conselhos de administração dos bancos, nas assembleias de acionistas, não é, de acionários dos bancos e tudo aquilo. Ela não é realmente tomada na Casa Branca. O Trump, o Obama, eles podem te parecer poderosos, mas eles são marionetes de uma coisa muito mais poderosa que eles, que é o capital financeiro internacional. É isso que controla a política norte-americana. Se os bancos falam que nós temos que invadir o Iraque, eles acham isso oportuno para os interesses deles, então é questão de tempo. O Congresso vai aprovar, e a Casa Branca então vai aprovar, e o Pentágono vai ter. Então, na realidade, quando você fala que são 5 estados que controlam a mecânica decisória da ONU, é maneira de falar, porque quem controla esses estados são os bancos. Está entendendo? E aí, então, o globalismo ele é justamente esse poder das sombras. É isso o globalismo. Então, é outra coisa. Para você entender o globalismo, você tem que, mais ou menos, que esquecer aquela figura clássica do Estado-nação. E você tem que ir para as forças que nos bastidores controlam então, a decisão dos estados, do Estado-nação. Você está entendendo? O globalismo, basicamente, ele nasce de uma aliança entre o Estado norte-americano e o capital transnacional. Basicamente é isso. Você está entendendo? E não há nenhuma representação popular. É isso que as pessoas têm que entender, que eu acho que tem que ser claro. Não representam de forma alguma interesse, não são pessoas escolhidas pela população, não tem absolutamente nada a ver com democracia. Né? Nós elegemos, é que nem você, nós elegemos o Trump, elegemos o Bolsonaro, o Obama, mas eles são apenas marionetes de um sistema do capital internacional que age pelo seu próprio interesse e sua perpetuação no poder. Com certeza. Quem são? Existem pessoas por trás disso, Jean? Essa é a pergunta. Quem são? Tem rosto, tem nomes? Existem pessoas se você quiser, mas assim nós vamos firmar bem essa ideia primeiro que você acaba de falar. Quer dizer, a democracia representativa, como nós a conhecemos, ela não impacta a decisão fundamental. Ela apenas intervém, como eu vou dizer, ela vem para limitar os estragos, mas ela não toma a decisão fundamental. Você está entendendo? Ela vem, então, trabalhar os efeitos das decisões fundamentais tomadas então, no centro de comando econômico, né? Basicamente o sistema bancário. Né? Então, é basicamente isso. E aí, esses interesses, eles têm, o projeto que está por trás de tudo aquilo é uma abertura econômica geral. Eles sonham com um mundo sem fronteiras,
sem fronteiras econômicas. Fronteiras políticas tem que ser pode ter. Se o Brasil quiser bater carimbo na imigração, nos passaportes, nos aeroportos, tudo bem. O que não pode é frear, digamos, a livre circulação dos fatores de produção. Então, do capital, como que eu vou dizer assim, dos serviços, das mercadorias. Dos bens, dos insumos, produtos, tudo pode transitar livremente. Aquilo que gera riqueza. É isso, né? Porque o globalismo é isso, é um sistema de produção e redistribuição de riqueza. É isso que tem em jogo, né? O globalismo, ele fala quem vai produzir, quem vai se aproveitar, quem vai mandar, quem vai obedecer, está entendendo? Basicamente é um sistema de governança mundial, né? E o que está em jogo, evidentemente, é o produto mundial, é quem vai controlar o produto mundial, né? Tá. Então, para você controlar o produto mundial, você tem que controlar o sistema financeiro, o sistema monetário, o sistema comercial, você está entendendo, né? Bom, só que agora me perdi um pouco no raciocínio, não sei onde que eu larguei Você estava me perguntando se tem... Das pessoas por trás. Das pessoas quem são por trás porque disso, fica muito abstrato. Porque a sensação que nós temos é que é uma coisa muito abstrata. E não tem como você lutar contra algo que você não consiga, pelo menos, pôr uma imagem ou um nome, entendeu? Então, assim, é o capital internacional. Tudo bem, mas tem alguém por trás. Tem um grupo de pessoas que está se beneficiando enormemente por causa né, do globalismo. Quem são essas pessoas? Então, estamos de acordo. Então, eu identifiquei essa força como capital transnacional. É isso que eu falei, não é mesmo? Né? Isso. Até aí, então, não tem nome. Tudo bem. Vamos continuar sem nome mais 5 minutos, depois nós vamos colocar uns nomes. Tá bom. Na realidade, você, em tudo aquilo, o que eu estava querendo falar é que você tem um projeto de governança mundial. Você está entendendo? Esse projeto, hoje em dia, ele passa basicamente pelo sistema das Nações Unidas, pela ONU. A ONU não, porque a ONU significa Organização das Nações Unidas, que naquela época que foi criada, então era Nações Unidas na guerra, né, contra o Hitler, contra o Eixo, isso significa. Né? Mas aí, essa organização, ela nasce relativamente simples, em 1945, mas ela vai fazendo filhotes institucionais, voltados assim, para a solução de problemas específicos ao longo da sua história. E aí, hoje em dia, é uma constelação de organismos internacionais. É mais certo você falar de sistema das Nações Unidas do que de Organização das Nações Unidas, que realmente é uma constelação. E a institucionalização da vida internacional se confunde com esse sistema, está entendendo? É isso que manda no mundo. É isso o sistema de governança global. Bom, e se você tem um projeto de governança global, de governo mundial, digamos, então você precisa fabricar um cidadão universal, um cidadão, então, igual no mundo inteiro. Você tem que homogeneizar os gostos, a cultura, as aspirações políticas. Se você quiser vender uma ideia única de democracia para o planeta inteiro, um modelo único de democracia, então você tem que produzir um eleitor único no mundo inteiro também. Você está entendendo? Então, aí você tem toda essa operação de homogeneização do pensamento, né? Quer dizer, essa criação de pensamento único, a mídia intervém muito nisso, evidentemente, mas o sistema educacional, a matriz Unesco, não é? Então, ela vai fabricando o que eu chamo de cidadão Coca-Cola. Ele é o mesmo aqui no Brasil, na França, nos Estados Unidos. Então, é por isso que você vê, agora, você vê na televisão, por exemplo, todo mundo é condicionado para funcionar de acordo com a conversa do Covid, aí, do coronavírus. Sim. Aí todo mundo fica em casa, tá? Aí, de repente, então, morre um negro nos Estados Unidos. Esquece isso. Agora entra outro ciclo de manipulação. Mas todo mundo vai.
Aí, então, você tem manifestação Black Lives Matter lá em Paris, em Londres, entendeu? No Japão. No Brasil. No Brasil, exatamente. Então, todo mundo é levado pela ponta do nariz por esse sistema. Né? É como se tivesse uma sincronização social de várias nações, é isso. Está tudo sincronizado na mesma sintonia. Mesma sintonia. Tá? Todo mundo tem que funcionar, entendeu? No mesmo sentido. Então, esse universo de interesse, basicamente, ele sonha com um mundo sem fronteiras, mas também sem soberanias, porque quem é soberano, ele de repente ele vai lembrar dos interesses nacionais. Aí ele toma uma decisão na contramão do sistema, da proposta e tudo isso. Então, é isso. É um mundo sem fronteiras, sem soberanias e sem diversidade cultural. Se você tiver diversidade, então é uma pedra no sapato, uma encrenca em potência. Porque as pessoas vão pensar de formas diferentes, vão querer coisas diferentes. Com certeza. E aí, então, faz mais ou menos uns 50 anos, vamos dizer assim, desde a criação da ONU, a criação da Unesco, não é? Que controla todo o sistema educacional. Então, faz mais ou menos uns 70 anos, né, bem por aí, que você tem vamos dizer assim, um bloco, uma espécie de pacote ideológico incubado, basicamente nas universidades norte-americanas e europeias, nas universidades do primeiro mundo, quer dizer, todo esse pacote de gayismo e feminismo e ambientalismo e indigenismo e tudo o resto, nada disso vem do Brasil. Absolutamente nada disso. Eu te desafio, você vai pegar todo esse pacote e você vai me apontar para um conceito, apenas um, que tenha tomado corpo aqui no Brasil para irradiação internacional. Aí eu falo, então você derrubou minha teoria. Mas você não vai achar. Você está entendendo? Não vai achar. Então, tudo aquilo é produzido, digamos, no primeiro mundo e é projetado para o plano da ONU pela força da política norte-americana e pela força do dólar. Sempre o dinheiro carrega as ideias pelo mundo. Então, tudo isso é incubado no sistema universitário norte-americano para difusão periférica via organismos internacionais. Você está entendendo? Então, você tem uma forma de imperialismo triangularizado. Não é mais aquele imperialismo direto, bilateral que eu descrevi entre a Bélgica e sua colônia lá no Congo. Não. Agora, a regra que rege o mundo, ela é gestada no primeiro mundo e ela é projetada para as periferias via sistema das Nações Unidas, via organismos multilaterais. Você está entendendo? Então, é uma nova forma de imperialismo. E o pior é que essa regra imperial ela é revezada com um fervor religioso, praticamente, pela esquerda, que, ironicamente, a esquerda radicada historicamente num discurso anti-imperialista, mas com ele justamente agora. Ou seja, eles nunca foram anti-imperialistas, eles só queriam o imperialismo deles. Não, tudo bem, exatamente, mais ou menos isso. Mas não mudou grande coisa assim, em termos de... Você poderia dizer que o Brasil, porque o Brasil é herdeiro de uma cultura colonial, infelizmente. Entendeu? Infelizmente, a mente colonizada ela fica sempre olhando para fora, olha para Londres, para Paris, para Nova York. O que vem de fora, como se nós não fôssemos capazes de criar a nossa própria riqueza, cultura, tendências, né? Exatamente, exatamente. Inclusive, assim, eu sempre falo, a eleição do Bolsonaro, ele justamente é uma reação do Brasil profundo a 30 anos de atropelo globalista.
né? Porque, de repente, então, eles se comportaram como se o Brasil não existisse, como chamaram todo mundo de idiota, né? Quer dizer, você é cristão fundamentalista, você é evangélico, você é burro, né, mano? De repente, então, é a própria esquerda que elegeu o Bolsonaro, é um produto da esquerda, não da direita. É como se fosse o brasileiro tentando desenvolver, instigar, fomentar a sua própria independência dessa influência externa, né? É uma proclamação de independência, sei lá, uma proclamação primeiro de independência de espírito, de raciocínio, está entendendo? Começar por aí, né? Então é isso. Então você tem todo esse projeto, né? E esse projeto do globalista, ele tem origem nos Estados Unidos, como eu estou te falando, mas aí então ele encampa o aparato institucional internacional e aí ele começa a devorar os próprios Estados Unidos. Então, é um projeto que mordeu a mão do dono. E a eleição do Trump é isso, é a América profunda, de repente, reagindo a esses atropelos também. Você está entendendo? Uhum. Se tornou um poder autônomo por si só, né? Então é isso. Quer dizer, o globalismo, basicamente, eu poderia falar muito tempo sobre isso, porque eu tenho um canal, justamente no YouTube, chama O Globalismo em 1001 Aulas. Então, isso não acaba nunca. E eu vou deixar no link da descrição aqui, tá, gente? O link do canal do professor Jean. Quem quiser lá, acompanhe, porque não é nada que dá para ser explicado em 1 hora, né, Jean? Então, você tem um canal, são várias aulas que você fala sobre isso, né? O globalismo em 1001 aulas. 1001 aulas. Isso, o link está na descrição, assim como... não, mas antes da gente falar dos outros canais, dos outros cursos, eu quero poder falar, né? Eu acho que o pessoal que está acompanhando aqui vai se interessar bastante. A gente está querendo chegar na parte que eu estou curioso para saber. Os nomes. Isso, você só me dá pessoas? Só me dá mais um minuto, porque esse fenômeno, você entendeu? Ele opera no plano econômico, no plano político, no plano cultural, no plano antropológico, tudo isso, mas ele opera também no plano religioso. Né? Justamente agora eu estou escrevendo um livro analisando a compatibilidade, ou antes a incompatibilidade da proposta globalista com o cristianismo. Está entendendo? Então, isso é uma nova proposta civilizatória, está entendendo? E onde existe o cristianismo, o globalismo não entra. E vice-versa. Então, um avança onde o outro recua. É uma luta de vida e morte entre essas duas propostas civilizatórias, digamos. Era o que eu também pensava isso, que um dos motivos do Brasil e os Estados Unidos, por exemplo, estar hoje, somos baluartes da defesa contra o globalismo, em grande parte pela população, né? Não digo o Estado nem o governo, mas a população. É o cristianismo, mas nós estamos vendo também que até mesmo a religião está sendo cooptada, de uma certa forma. Com certeza. Né? A gente está vendo a teologia da libertação, a gente está vendo algumas igrejas evangélicas pregando coisas que são totalmente opostas e contrárias ao cristianismo. Então, isso é um perigo muito grande. E aí eu acho que é a nossa última linha de defesa sendo corroída. Basicamente é isso. Você, na realidade, o projeto globalista, inicialmente, ele é antes ateu do que religioso. Mas isso não se sustenta a longo prazo. Então, o homem ele tem uma necessidade, não é? Ele busca uma forma de espiritualidade, exato. Então, se você destrói uma forma de espiritualidade, você tem que oferecer outra coisa. Você tem que oferecer outra coisa. Se você vai expulsar um inquilino, você tem que chamar outro para ocupar a casa. Então, e justamente isso, o globalismo ele produz uma nova forma de espiritualidade, está entendendo? Além que você vai, isso se traduz em fenômenos como a contracultura, a nova era, toda a revolução aquariana, não é mesmo? Então, é tudo isso que estou analisando no meu livro, justamente. Mas isso não é espontâneo, isso é induzido pelo sistema. A ONU realmente encampou isso, está entendendo? Então, você, além, digamos, você tem uma guerra
pelo poder econômico, pelo poder político, cultural, mas também existe uma batalha pelas almas, existe então uma batalha pela consciência do mundo, porque você não consegue sustentar um sistema de poder a longo prazo sem trabalhar esse aspecto espiritual, está entendendo? Aí que você tem esse fenômeno dos hippies, aquele budismo maconheiro, não é mesmo? Tudo tem a ver com isso. Viu? Bom, agora você está querendo nomes. Presta atenção. Toda essa história, na realidade, como eu te disse, os governos, os estados, eles são meio que marionetes de outros interesses. Toda essa história, ela começa fundamentalmente com o Rockefeller, né? Quer dizer, isso daí nós estamos no fim do século XIX. Né? Então, o Rockefeller, você sabe, ele começa vendendo querosene para lamparina, não é mesmo? E depois ele vira aquele magnata do petróleo, não é mesmo? A Standard Oil e tudo aquilo. E aí ele fica muito rico e o fisco está comendo o lucro dele. Você está entendendo? Então, você tem, no mundo capitalista, você tem uma luta pelo poder entre o Estado e o setor privado. E o poder é dinheiro. Então, quem fica com a renda, ele fica com o poder. Então, você tem uma resistência por parte do setor privado, uma resistência, então. Você tem uma tentativa, digamos, do Estado de sugar cada vez mais através do imposto, e você tem uma tentativa do setor privado de reter sempre mais. Tá? E aí, então, até hoje, o mais esperto nessa luta pela divisão da renda, não é, global foi o setor privado, que inventou a figura da fundação filantrópica, justamente para reter lucros imensos que de outra forma, então, iriam para o fisco. Você está entendendo? É o que todos os bilionários fazem. Criam uma fundação, uma ONG, colocam todo o dinheiro lá e pronto, está protegido agora, né? Está protegido. Se todo segmento com a ambição de definir os rumos da sociedade, ele tem que ter dinheiro. Ele precisa de dinheiro. Ou ele pega dos outros, que é o governo, ou ele impede o governo de pegar deles. Quer dizer, dinheiro é poder, está entendendo? Né? Uhum. Então, eles inventaram. Quem inventou essa figura foi o Rockefeller. Está entendendo? Ele foi o primeiro a criar essas NGOs. Ele criou um modelo. Aí vem, então, depois a Fundação Ford, a Fundação Open Society, que agora que é a mais perigosa hoje, né? Bill e Melinda Gates, não é? Tudo aquilo. Então, mas ele cria um modelo, né? Como eu disse, aí ele consegue reter fortunas imensas que vão ser aplicadas sistematicamente à promoção do globalismo. Você está entendendo? E daí, então, que vem a gasolina da máquina. Né? Então, e aí o Rockefeller, se você quer saber, todo esse quebra-cabeça ideológico a qual me referi, então, o homossexualismo político, o feminismo, o abortismo e tudo isso, tudo aquilo vem disso. Eu não vou dizer que não é bem a fundação que cria isso, ela é que banca a produção dessa ideologia. Está entendendo? Né? Então, e aí, ele, como disse, ele cria o modelo, e o sonho dele, esse Rockefeller, ele é o protótipo, o arquétipo mesmo, do self-made man, do empreendedor. É alguém que sabe ganhar dinheiro. Ele sabe como ganhar dinheiro. E ele sabe que para ganhar dinheiro, ele precisa de um mundo sem fronteiras e sem soberania, um mundo aberto. Você está entendendo? Isso é condição sine qua non. E que ele domine o Estado também, né? Que o Estado esteja, na verdade, debaixo do poder dele. Com certeza, com certeza. Então, são esses interesses que, por exemplo,
apoiaram as guerras de independência na América Latina, porque a Espanha segurava o quintal, então não tinha jeito de expandir por aí, então não vamos ajudar os latinos-americanos a botar os espanhóis para correr e pronto, a gente pegar um balão de oxigênio, tá entendendo? Só que aí esse balão de oxigênio ele vai se esgotando, quer dizer, o que faz esse balão de oxigênio? Ele dinamiza a economia americana, e aí o capital cresce, 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 e quando nós estamos na Segunda Guerra Mundial, aí você tem que expandir esse balão de oxigênio para o mundo todo. É isso o fim da história, né? Bom, mas aí, então, ele tem essa ideia na cabeça. E aí, porque o Rockefeller, ele faz parte de um grupo, porque é muita informação para jogar aqui, mas você tem o Banco Morgan, você tem o Vanderbilt, entendeu? Você tem uma espécie de oligarquia econômica que se forma na esteira da Guerra de Secessão, entendeu? E esses magnatas, então, eles vão se aliar a magnatas europeus, que são os Rothschild, os Warburg, você está entendendo? E isso forma uma espécie de elite econômica internacional constituída de famílias. Você consegue identificar muito bem todas essas ramificações, tá? E aí, então, eles vão, em 1913, é um grande momento para eles. Por quê? Porque os Estados Unidos não tinha um sistema monetário unificado. Então, cada banco emitia a sua moeda e garantia a sua própria moeda. E isso causava crises, porque você não sabe controlar isso através dos instrumentos clássicos da política monetária. Você tem que controlar como a massa monetária, os juros e tudo aquilo, você sabe, né? Então, como cada um fazia a sua política no seu canto, então isso gerava crises, não havia concertação, e aí eles partiram para essa ideia de criar uma moeda nacional, que seria o dólar, tá? E aí, então, aqui no Brasil, por exemplo, o Banco Central ele é público, concorda? Lá nos Estados Unidos, não. Quer dizer, são 12 bancos, são esses interesses, Rockefeller em questão e os outros, que conseguiram arrancar, entendeu, do Estado americano a concessão de emitir moeda, de gerenciar o sistema bancário. Então, o Federal Reserve, o Banco Central Americano, é uma instituição privada. São 12 bancos privados que têm esse poder imenso, então. Essa informação que eu não sabia. Agora... Ah, mas... Essa eu tô chocado. É privado, é um conjunto aglomerado de 12 bancos que determinam o Federal Reserve. O Federal Reserve é uma associação de 12 bancos. Tá? E aí, então, esses bancos, eles têm um poder de emissão primária. Eles é que controlam a massa monetária dos Estados Unidos, mas do mundo também, porque o dólar se tornou aquela moeda internacional a partir da conferência de Bretton Woods, justamente em 1944, está entendendo? Eu não sei se você... Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Porque são coisas complexas, eu tenho que achar truques para explicar em 30 segundos. Então, você me perdoa o tom anecdótico, mas por que o dinheiro tem valor? Porque ele representa trabalho. Estamos de acordo? Tempo. Então, se você for lá, ele representa um tempo destinado a um trabalho, né? Uma produção. Sim, exatamente. Tudo que você compra é trabalho. Ele incorpora trabalho humano. Né? Então, o computador no qual estamos falando aqui incorpora trabalho por você que tem valor. Quanto mais trabalho incorpora, mais valor ele tem. Esse negócio essa besteira de lei da procura e da oferta, não, isso vem provocar umas flutuações em fim de circuito. Mas por que se a lei da oferta e da procura resumisse a questão, por que haveria uma diferença entre o preço de um pirulito e de um avião a jato? Não faria... Se a lei da procura e a oferta é equilibrada nos dois, por que não equilibra no mesmo lugar? É porque justamente... trabalho envolvido na criação de determinada coisa gera o valor dela. Justamente. Então, se você, por exemplo, se você vai lanchar e você comer uma coxinha,
e você paga 3, 4 reais. Tá? O que você faz? Você está comendo trabalho brasileiro sob forma de coxinha. Você está comendo um fragmento do PIB brasileiro, da produção brasileira, sob forma de coxinha. O problema é o seguinte, se você paga com 4 reais, esses 4 reais, então, representam também trabalho. A moeda, se você pode trocar todas as mercadorias por moeda, então a moeda também é trabalho, concorda? Bom, beleza. Ó, não sei se você se deu conta, mas o americano, ele pode comprar o Brasil com dólar. Mas o Brasil não pode comprar os Estados Unidos com reais. Não é aceito no plano internacional. Estamos de acordo? Sim. Então, você tem uma moeda que compra o mundo, mas as outras moedas não compram eles. O inverso não funciona. Você tem, então, um país que tem um poder de... Não é um país, são os bancos. São os bancos que controlam o globalismo. É o que eu estou te falando. Eles controlam o Estado americano também. Né? Então, você tem um grupo privilegiado no mundo que tem o poder de comprar o mundo no papel. No cheque. O papel que eles produzem. E eles produzem, exatamente. Então, mas o inverso não funciona. Então, por exemplo, se o americano, deixa eu ver aqui, se o Brasil quer comprar petróleo dos árabes, o que ele tem que fazer? O Brasil... dólar. Tem que comprar o dólar e depois lá. Mas para adquirir o dólar, o que ele tem que fazer? Ele tem que trabalhar, aí ele vai produzir calçados, ele vai encher um navio de calçados e vai vender para um alemão que vai pagar em dólar, e com o dólar ele vai comprar o petróleo. Então, o Brasil ele teve que trabalhar, entendeu? E vender mercadoria. A mercadoria não é trabalho. Isso. Para adquirir o dólar e para adquirir o petróleo. Beleza. Como é que o americano faz para comprar o petróleo? Não precisa trabalhar. Ele tem a gráfica em casa, tem a maquininha em casa. Então, ele não... Nesse sistema, digamos, você tem uma nação que não é obrigada a trocar trabalho por trabalho. É trocar trabalho do outro por papel deles, está entendendo? Mas e aquela questão, se eles começarem a imprimir muito dinheiro, isso pode diminuir o valor do dólar. Então, isso diminui o valor do dólar, justamente. Então, a inflação, ela é um desequilíbrio entre a massa monetária e a produção. Estamos de acordo? Se você produz mais dinheiro do que mercadoria, serviço... Do que riqueza, então, serviço, o dinheiro perde valor. Já perde valor porque você não tem mais o que trocar. Você não tem mais lastro, digamos. Tá? Uhum. Então, a política americana, desde que se inicia esse sistema, isso daí é em 44, na Conferência de Bretton Woods, que vai pegar o dólar como... O dólar se torna... ao mesmo tempo, moeda nacional e instrumento de reserva internacional. Você está entendendo? Então, o maior problema da política norte-americana, da política externa norte-americana, é manter o equilíbrio entre a massa em dólar no mundo e a produção do mundo. E o PIB mundial. Porque, senão, como você falou, o valor do dólar degringola e entra um problema de confiança no papel, e aí ninguém mais quer o dólar, é o fim do império, está entendendo? Entendi. E para manter esse equilíbrio entre a produção mundial, o PIB mundial e a massa monetária em dólar, apoia-se uma revolução, bota-se um Pinochet no poder, faz-se uma guerra. Caos, preciso for. Financiam o caos. Exatamente. Justo. A ideia do Saddam Hussein? Ele quis trocar o dólar pelo euro no mercado petrolífero iraquiano. Lá a consequência. Você não pode. Porque você tem muito mais dólares hoje em dia fora do que dentro dos Estados Unidos. Se você está soltando cheques, pronto. É um pouco assim. Por exemplo, o John, ele abastece o carro e ele dá um cheque. E o dono do posto, ele não vai descontar o cheque no banco. Ele repassa o cheque para o restaurante.
E o dono do restaurante não vai descontar no banco, ele repassa para o supermercado e a coisa vai. Então, o dólar, ele circula assim pelo mundo, ele não pode voltar para o ponto de partida. Porque se voltar essa imensa massa de dólares, você entende bem que, por exemplo, o argentino... Vai ficar dólar demais nos Estados Unidos, o que vai levar o valor dele lá para baixo. E presta atenção, o primeiro responsável pelo cheque é o Banco Central Americano, o Federal Reserve. Então você fala, e agora? O que você produz? Ah, mas eu fabrico foguete que vai para a Lua, computador, e dizer, beleza, então aqui tem o papel, você me dá sua produção. É isso? Entendeu? Então, se essa massa monetária voltar para os Estados Unidos, de um dia para outro, eles viram um Haiti. Não vai mais ter um centavo para uma obra pública nos Estados Unidos, para uma estrada, para nada. Eles vão passar 1000 anos pagando a dívida, entregando sua produção para resgatar o cheque, está entendendo? Entendi. Então você está nessa situação. Tá? Então, esse sistema ele vai começar em 1913 com o Rockefeller e a turma deles que vão conseguir, então, fazer com que o Congresso aprove essa lei do Federal Reserve que entrega o poder de emissão primária a 12 bancos privados. Então, em vez agora dos Estados Unidos ou do mundo, porque agora essa moeda ela funciona para o mundo, em vez dos Estados Unidos ter um banco central que, vamos dizer assim, que imprime a própria moeda e o povo fica devendo para si próprio, de certa maneira, seria isso. Agora, então, cada centavo que eles vão gastar, eles vão ter que tomar emprestado a bancos privados, que vai cobrar juros, então, você está entendendo? É uma coisa meio absurda. E depois de 100 anos de funcionar esse sistema, você tem agora você tem todos os países do mundo estão endividados em relação ao Federal Reserve, a esse sistema. Todos, basicamente. E você está numa situação onde o mundo inteiro deve fortunas colossais, vamos dizer assim, o banco que todo produz deve fortunas colossais para banco que nada produz. Então, é fantástico. Aí, quando você tem esse poder, você se agarra nesse poder, você não solta por nada. E aí você inventa o globalismo para manter esse poder. E aí, então, se minha conversa entra na universidade, esse sistema ele balança. Você está entendendo? Então, você tem aí existe todo um sistema para impedir que esse tipo de informação chegue nas universidades, não é, Jean? Tem todo um sistema isso se chama obscurantismo. Então, quando você consegue organizar a universidade de uma forma que ela te fala, você pode pensar até aqui. A partir daí, então, você já não pode pensar. Então, você coloca uma vertente da realidade fora de alcance da razão crítica. Você não pode, entendeu? Então, quando você chega nesse ponto, você controla o mundo. Aí, o que você faz? Aí você bota a universidade para perder seu tempo com ideologia de gênero, com feminismo, com imbecilidade. Feminismo. Sim. Se você está com a cabeça ocupada com isso, então você não te sobra mais 1 milímetro de espaço mental para contestar o E voltando no início da conversa, que você falou que tem um intuito de massificar a população do mundo, de certa forma, imbecilizar, né? E ideologia de gênero é uma ferramenta extremamente eficiente justamente para tirar da pessoa a individualidade dela. Transformar todos em avatares ideológicos, vamos dizer assim. Então, ideologia de gênero, feminismo, essas causas de minoria, ruptura social, é basicamente para nos manter o foco em coisas que não têm importância e tirar de nós a nossa individualidade. Então, o sistema trabalha de forma muito coesa, né? Assim, é impressionante, é uma máquina muito eficiente. É uma máquina muito eficiente. O pensamento da escola de Frankfurt, que está na base de tudo aquilo,
se você lê aqueles autores, então você pega o Marcuse, por exemplo, isso me pegou na juventude, entendeu? Fez a minha cabeça e perdi, perdi a metade da vida com essas besteiras. Mas então, mas rapaz, eu fui, se você quer saber, em maio de 68, que foi em Paris, que foi uma espécie de ponto de virada disso. Então, é aí que esse sistema tomou o poder, de certa forma. Eu tinha 19 anos, eu fui me meter nas barricadas, aí fez minha cabeça... Você era daqueles radicais, você era o Black Bloc dos anos 60, então. Exatamente. E aí começou o feminismo e tudo isso. Rapaz, eu lembro bem que naquela época, eu era menino, não entendia a pulufa da coisa. E aí eu fui... Era aquela primeira fase do feminismo, você está entendendo? E aí as mulheres, elas tiravam o sutiã. Aí você adorava isso, né? Isso, tirava o sutiã, fazia uma montanha de sutiã, e aí a gente tocava fogo. Isso daí era um emblemático da libertação feminina, mas eu nunca Vamos liberar as mulheres botando fogo nos sutiãs. Faz todo sentido isso. Vamos lá. Agora seria bom pensar em botar fogo em cuecas, porque realmente agora a coisa virou... Agora os homens, agora nós temos a era dos homens feminilizados, né? Que é uma coisa terrível, é triste isso. Terrível. Mas pode falar. Eu lembro bem que, só para terminar, que eu era, como eu disse, era menino, e aí eu vejo ainda uma menina fazendo discurso de libertação da mulher e tudo aquilo, e aí então tinha que tocar fogo no sutiã, na montanha de sutiã. E aí, então, botou gasolina lá, e aí ela não se atreveu a arriscar o fósforo. Aí ela chamou eu para fazer isso. Você entendeu? Seu patriarcado de uma figa. Exatamente. Tem que ter deixado ela ficar empoderada. A carinha dela. Mas então, voltando para a escola de Franco, o que ele falava, o Marcuse? Ele falava o seguinte: quem vai fazer a revolução são os jovens, não é os velhos. Então, você tem que trabalhar a cabeça dos jovens nas universidades. E jovem gosta de sexo. Então, você não vem você com um discurso intelectualizado. Você não tem que conservador, falar... de retenção do sua libido, nada disso. Não, você não tem que falar para os neurônios, tem que falar para hormônios. Entendeu? Aí, então, começa a revolução pelo sexo e o resto vai. Então, isso era o plano inicial. Então, quando você fala em sexualidade, você consegue universalizar ou massificar o discurso, porque você está num nível raso, que qualquer intelectual, por mais raso que ele seja, ele consegue entender, porque você está falando com hormônios, você está entendendo? Então, é por isso que o gancho de toda essa revolução é a sexualidade. É por aí que começa, aí o resto vem. Então, por isso que gay é vaca sagrada. Você está entendendo? Isso daí você não pode tocar. Você pode até contestar outros elementos dessa ideologia. Mas gay... Mas esse é um tabu sagrado, não toque nisso, senão é uma heresia, né? É um pensamento religioso, como você falou, uma heresia. Entendeu? É terrível isso já, é terrível. Mas olha, a gente está chegando agora numa hora de entrevista, certo. E eu queria falar um pouco sobre os seus cursos. Para você, porque assim, aquilo que você falou, toda informação que você tem, já não tem como condensar isso em uma, nem duas, nem 10 horas. Nem se a gente ficasse de hoje até amanhã, não ia dar. Eu quis dar um gostinho para quem está nos acompanhando, para entender o tanto de informação que você pode adquirir e absorver escutando o professor Jean-Marie Lambert. E ele tem vários cursos que eu vou deixar os links aqui na descrição também. Tem o curso Por Falar em Preconceito e Gênero, não é? Sim. Tem Educação Unesco, a Clonagem das Mentes. Eu acho que é mais ou menos o que nós falamos um pouquinho aqui, né? Sobre a massificação. Basicamente é isso. O Ministério Público para Rir e Chorar. Esse é bem brasileiro, né? Esse é do Ministério Público Brasileiro. Esse Ministério Público, esse curso agora, eu acabo de postar, é que o Ministério Público aqui no Brasil, ele não... A função clássica do Ministério Público, ela é de pegar corrupto e bandido, né? Quer dizer,
a função penal. Mas ele não faz mais isso. O Ministério Público ele promove uma agenda política, agenda onusiana, Engenharia agenda social, globalista. legisla, nada do que é originalmente programado a fazer, né? Não, exatamente. Ele funciona como um partido político de esquerda, pronto. Com dinheiro público, com teu dinheiro. Está errado. Exatamente. E isso, com certeza, dá várias aulas. Se eu não me engano, são mais de 50 aulas que você tem no curso, Jean? Não, cada curso é de 50 para 60 horas. Acho que aquele do Ministério Público, o último é 65 horas, me parece. Então, não é assim, vídeo de 10 minutos de impacto para... Não. É quem realmente quiser e tiver paciência e tempo e pronto. É um né? curso verdadeiro, é um curso mesmo. É assim, o curso que proibiram você de colocar na universidade, que é aquilo que você falou. Exatamente. É o curso que agora você oferece, né? Ou seja, Exatamente. É aquele curso que as universidades que doutrinam, as universidades esquerdistas proíbem, justamente porque é o tipo de informação que vai levar à ruína do sistema deles, porque nada melhor do que se informar pela verdade, né? Para destruir esse sistema de doutrinação. Então, eles proibiram esses cursos, né, Jean? Agora você está usando a internet para poder instruir, trazer a informação e a verdade para a população, correto? É uma espécie de universidade paralela. Você não, um professor como eu não tem espaço na universidade. Você é barrado, você entendeu? Então, eu sou barrado porque eu sou homofóbico e sexista e misógino, fascista, racista, eu sou muita coisa. Essas coisas todas. Então, e conservador, e aí pronto, a coisa não vai. Então, eu saí da universidade por causa disso, porque eu poderia continuar lecionando, e já estava aposentado e continuar lecionando, e aí acabei colidindo com o sistema e acabei saindo. E aí eu coloquei os cursos na internet. Mas justamente a criação do Instituto de Estudos Avançados, né, ele vem precisamente uma reação a essa monopolização do espaço universitário pela esquerda, está entendendo? Então, a ambição é criar um ambiente de reflexão, de isso faz uma falta muito grande hoje. Sim, restabelecer o pluralismo fora da universidade, mas aí levar a coisa para dentro da universidade, quando a gente quer fortalecer, está entendendo? Hoje em dia, por exemplo, como eu estou estudando essa questão de globalismo e de aculturação e tudo aquilo, e quem reage justamente a esse fenômeno são as igrejas. Eu sou levado a dar palestras nas igrejas, tudo isso. Dentro das igrejas, você tem ambientes de estudo. Você está entendendo? Não é assim a igreja do domingo, mas você tem ambiente de estudo. Não, sim, tem sim. Exato. São excelentes lugares ali para se aprender essas coisas. Exatamente. O que eu notei agora é que você tem muito mais abertura mental nas igrejas evangélicas, por exemplo, do que na universidade. Olha a inversão das coisas, né? Porque a narrativa era que a religião é intolerante, a religião é contra a ciência, pois agora é lá na igreja que você pode falar livremente, sim, mas na faculdade você é cerceado, censurado, atacado, agredido muitas vezes, né? Tem sua reputação destruída se você falar algo contra a hegemonia da esquerda lá. Já, olha... E é uma religião, que é uma nova religião, você está entendendo? Isso. É uma religião, é aquilo que eu falei, é uma religião. Aquilo que a gente fala, você tira Deus, mas não vai ficar uma lacuna ali, eles colocam uma outra coisa. E essa outra coisa agora é essa ideologia. Já, olha, foi um prazer muito grande bater esse papo com você, já é a nossa segunda vez, né? A primeira foi lá no estúdio. Por mim, eu faria isso uma vez por semana, porque eu vou sair daqui, eu vou assistir novamente essa entrevista, fazendo anotações, só para você dar uma ideia, tanto que eu achei enriquecedor esse momento que eu tive com você. E para quem está acompanhando aqui no canal, a descrição do curso dele o link do curso dele está aqui na descrição, ou vai estar aqui em cima se você estiver assistindo no Facebook, depende da plataforma. Mas se você estiver assistindo em alguma outra plataforma, vá no canal do Jean-Marie, que é Globalismo em 1001 Aulas, ou então no canal Instituto de Estudos Avançados, também do Jean-Marie e da professora Cláudia Helena também. Jean, um grande abraço, foi um prazer bater esse papo com você. Eu agradeço muito, tá? Eu agradeço o espaço. Tchau, até mais. Tchau.